Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um rock and roll composto no ano de 1946. Embora na época ainda não se utilizasse esta denominação rock and roll para se referir a canções como a nossa música de hoje. Porém, analisando sincronicamente, nós já estudamos aqui no programa que, hoje em dia, existe meio que um consenso que considera a canção Strange Things Happening Every Day, da Sister Rosetta Tharpe, como o primeiro rock and roll de todos os tempos. Sendo assim, é possível considerarmos a partir de então outras canções também pertencentes a este mesmo gênero, que embora não tivesse definido exatamente as suas bases, já estava existindo em plena efervescência. Nossa música de hoje, inclusive, chegou a ser cogitada como o primeiro rock and roll de todos os tempos. Vocês devem se lembrar que houve uma grande disputa entre Strange Things Happening Every Day, entre a nossa música de hoje e entre muitas outras canções dos anos 30, 40 e 50, até se eleger consensualmente a versão de Sister Rosetta Tharpe para ocupar esta posição. Mas enfim, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos falar no programa de hoje sobre uma canção histórica em todos os sentidos. Vamos falar sobre uma canção intitulada Route 66, que traduzindo ao pé da letra para o português significaria Rota 66, mas que dentro deste contexto desta canção pode ser traduzida como Rodovia 66. Tá bom. Já sabemos, devido a exemplos anteriores, que viagens de carro podem ser excelentes inspirações para a composição musical. Foi assim que Bill Monroe criou a sua Blue Moon of Kentucky. Foi assim que Wiley Walker e Gene Sullivan compuseram When My Blue Moon Turns to Gold Again. Duas canções que, coincidentemente, falam sobre o impacto da lua na vida do viajante. Foi também assim que Charles Trenet, lá na França, compôs La Mer, uma homenagem desta vez não à lua, mas ao mar. Hoje, minha gente, vamos falar sobre uma canção que homenageia a própria rodovia por onde se viaja. Vamos falar sobre uma canção composta por Bobby Troup no ano de 1946. Naquele ano, Bobby Troup viajava com sua esposa Cynthia Troup, de sua cidade natal, Lancaster, no estado da Pensilvânia, até Los Angeles, no estado da Califórnia. É uma pernada, como se dizem por aí, não é? Uma viagem longa, de modo que, em dado momento, eles tiveram que parar para comer um lanche em algum destes postos que a gente sempre encontra no meio da estrada. Além de se alimentar, eles aproveitaram para olhar o mapa da viagem, já que naquela época não existia GPS. Bem, a carreira de Bobby Troup como compositor andava um tanto decadente na época. Ele havia tido na década de 30 alguns sucessos gravados por grandes nomes da música estadunidense, como por exemplo Frank Sinatra, nas respectivas orquestras de Tommy Dorsey e de Henry James, além da orquestra de Sammy Kaye, da qual Frank Sinatra não fazia parte. Mas, a partir dos anos 40,
nenhuma de suas composições havia emplacado um sucesso tão grande. Foi assim que sua esposa Cynthia teve uma ideia. "Amor", disse ela, "por que você não compõe uma música sobre a rodovia 40, que é essa pela qual nós estamos passando?" Bobby Troup respondeu: "Não faria sentido, porque daqui a poucos quilômetros nós vamos entrar na rodovia 66 e não vamos sair mais dela até chegar em Los Angeles." "Mas neste caso", respondeu a esposa, "escreva uma canção sobre a rodovia 66. E de bandeja, de presente, Cynthia Troup deu ao marido a rima que eternizaria a nossa composição de hoje. "Get your kicks on Route 66. Ou, em português, isto pode funcionar mais ou menos como: divirta-se na rodovia 66, ou aventure-se na rodovia 66. Esta expressão "get your kicks" é uma gíria que pode ter estes dois significados que eu acabei de pontuar para vocês. Mas, ao pé da letra, esta expressão pode ser traduzida como "dê seus chutes". Bobby Troup adorou a ideia, adorou o verso, adorou a rima criada por sua esposa ali, naquele momento. E imediatamente, assim que voltaram para a estrada, eles começaram a compor os primeiros versos da nossa música de hoje. Começaram a compor juntos, diga-se de passagem. Assim que chegaram em Los Angeles, Bobby Troup terminou de compor a canção sozinho, mas trata-se de uma parceria, como vocês podem perceber. Infelizmente, o nome de Cynthia Troup nunca foi devidamente creditado à coautoria da canção. Porém, desta vez, isto não aconteceu por opção de seu próprio marido. Aliás, muito pelo contrário, Bobby Troup sempre fez questão de reclamar, de denunciar este fato e de sempre dar o merecido crédito à sua esposa em todas as suas entrevistas. Pelo que eu entendi, a opção de não creditar o nome de Cynthia Troup à coautoria da canção deveu-se à própria gravadora que comprou a ideia de Bobby Troup. Bem, nossa música de hoje vai falar simplesmente sobre uma das rodovias mais antigas e mais compridas dos Estados Unidos. São mais de 2.000 milhas de extensão, o que, convertendo para quilômetros, resulta em aproximadamente 3.200 quilômetros. É uma senhora viagem, vocês não concordam? O ponto inicial da Route 66 é na cidade de Chicago e o ponto final é justamente na cidade de Los Angeles. Praticamente a travessia coast to coast dos Estados Unidos, ou em português, costa a costa, partindo do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico. Isto pode ser explicado porque a Route 66 foi construída ainda no século XIX, durante a época da expansão ao oeste estadunidense. Ou seja, inicialmente, a Route 66 era atravessada por cavalos e charretes. Vocês imaginam quanto tempo não devia demorar para completar essa viagem? O tempo foi passando, os cavalos foram substituídos pelos carros, pelos motores, e assim a rodovia 66 permanece em funcionamento até os dias de hoje, recebendo inclusive um apelido muito carinhoso da nação norte-americana, The Mother Road, ou em português, a rodovia
Mãe. A primeira gravação da nossa música de hoje aconteceu ainda naquele mesmo ano de 1946 e fez um sucesso absoluto. Permaneceu 8 semanas nas paradas de sucesso, oscilando entre o primeiro e o 10º lugar. E ao final do ano de 1946, o ranking da Billboard elencava a versão original de Route 66 em 11º lugar, ou seja, a 11ª canção mais ouvida no país em todo aquele ano. Isto se torna ainda mais icônico quando o 14º lugar deste mesmo ranking também era ocupado por uma outra versão de Route 66, que não era a versão original. Mas eu sou obrigado a confessar que foi justamente esta versão original, esta primeira gravação da nossa música de hoje, a responsável por todo o seu sucesso. E inclusive responsável por fazer a rodovia em si atingir um patamar cultural muito mais elevado no imaginário estadunidense a partir de então. E senhoras e senhores, se vocês querem saber, esta gravação original só poderia se encontrar na voz de uma certa lenda do jazz. É claro que esta lenda só poderia ser Nat King Cole, que sempre namorou um pouquinho com as origens do rock and roll. Seu primeiro sucesso, That Ain't Right, de 1941, chegou também a ser cogitado juntamente com a nossa música de hoje e com inúmeras outras composições para o posto de primeiro rock de todos os tempos, tendo também perdido a competição para Strange Things Happening Every Day, de Sister Rosetta Tharpe. Fato é que, chegando a Los Angeles, o empresário de Bobby Troup conseguiu para ele uma audição com Nat King Cole. Chance imperdível para um compositor na época decadente como Bobby Troup. A audição de Bobby Troup com Nat King Cole foi um sucesso. Nat King Cole comprou 2 das canções apresentadas a ele por Bobby Troup naquele dia. A primeira se chamava Baby, Baby All the Time. E a segunda é a nossa Route 66, como vocês já sabem, que foi registrada por Nat King Cole naquele mesmo ano, atingiu as paradas de sucesso e terminou numa excelente colocação no ranking da Billboard, como eu também já havia comentado no último bloco. Aquela segunda versão de Route 66, que também alçou o ranking da Billboard, encontra-se na interpretação de Bing Crosby em parceria com as Andrews Sisters. Vou deixar ambas estas gravações aí embaixo na descrição do vídeo, mas já adianto que a melhor de todas é de fato a gravação de Nat King Cole. Vou deixar também uma versão mais recente dos anos 60 na voz de Chuck Berry, outra lenda, só que desta vez uma lenda do rock propriamente dito, o deus do rock and roll, como dizia John Lennon. A gravação de Chuck Berry não fez assim tanto sucesso, mas eu estou deixando-a aí embaixo porque, afinal de contas, foi a primeira versão de Route 66 que eu ouvi na minha vida. Foi através dela que eu cheguei à versão de Nat King Cole. A propósito, vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo o que na época se chamava de vídeo telescritivo da nossa música de hoje. É uma espécie de clipe, só que não se chamava clipe. Os clipes, como a gente conhece hoje, surgiram apenas na década de 80, quando eram transmitidos pela televisão. Um pouco antes, nos anos 60, os Beatles inventaram os precursores dos clipes, que se chamavam de vídeos promocionais, que também passavam na televisão. Mas, antes ainda dos Beatles, existia
o que se chamava de vídeo telescritivo, que passava como trailer no cinema antes de começar os filmes. É o caso deste vídeo que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, que contém uma gravação do próprio Nat King Cole cantando e tocando nossa música de hoje ao piano, juntamente com seu King Cole Trio. Ok? Ok. Então é isso, meus amores. Ficamos por aqui com a nossa música de hoje. Vale dizer, antes de finalizar o programa, que Route 66 foi responsável por ressuscitar a carreira musical de seu compositor Bobby Troup, rendendo para ele 4 milhões de dólares somente naquele ano de 1946. Hoje em dia eu não sei em quanto se configura esta soma, que deve estar sendo ainda recebida pelos herdeiros de Bobby e Cynthia Troup. Mas acredito que o sucesso duradouro e permanente da nossa música de hoje ainda renda muitos royalties por muitos anos a fio. Enfim, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais do seu Vamos Falar de Música Exterior para vocês. Tá bom? Até lá. Abraços no coração. Beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau, tchau.